Fala galerinha, tudo certo com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje falaremos um pouco sobre um importante ciclo econômico que o Brasil colonial teve, que é o ciclo do ouro. O ciclo do ouro veio logo após o declínio da nossa cana-de-açúcar. Países europeus deixaram de comprar o nosso açúcar, então isso trouxe um prejuízo muito grande para a economia colonial brasileira. Colônia por quê? Colônia porque éramos colônia de Portugal, ou seja, Portugal mandava no Brasil. No século XVII, o ouro passou a ser a principal economia do Brasil. Isso por conta da decadência na exportação da cana-de-açúcar, por conta da concorrência mundial. Antes, o Brasil tinha grande parte do domínio da cana-de-açúcar, e isso trazia grandes e grandes riquezas para Portugal. Lembrando que o açúcar era um artigo de luxo naquela época. Por conta da descoberta de todo o ouro existente, principalmente nos estados de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, Portugal começou a ter uma visão positiva, falando, opa, cana-de-açúcar, a gente basicamente parou de exportar. Vamos exportar o ouro, já que vai trazer uma grande riqueza para Portugal. Com a descoberta de grandes quantidades de ouro, estima-se que a quantidade de brasileiros cresceu absurdamente. Existiam, em média, 300 mil pessoas antes da Era do Ouro, e pós-Era do Ouro tínhamos 3 milhões de pessoas. Nesse período, a capital do Brasil mudou de local. Antes era em Salvador e agora foi para o Rio de Janeiro. Isso se deu por conta da facilidade que a coroa portuguesa teria em controlar esses ambientes, como por exemplo Minas Gerais, que fica ao lado do Rio de Janeiro. Os portugueses cobravam impostos altíssimos. No século XVIII, início da primeira Revolução Industrial, houve o declínio do ouro no Brasil, porque as minas elas foram muito exploradas, que acarretou aí basicamente no fim do ouro no Brasil. Durante a exploração do ouro, existiam os locais chamados de lavras, que era justamente um sítio ou um local onde as pessoas encontravam o ouro para explorar. Portugal ganhou muito dinheiro nessa época do ouro. Eles cobravam 20% de imposto em todo o ouro arrecadado. As lavras, que eram os espaços onde as pessoas extraíam o ouro, tinham que ter uma cota anual de 1.500 quilos de ouro. Os donos das lavras tinham que pagar, além do imposto relacionado ao ouro, eles tinham que pagar também os impostos relacionados aos escravos. Nesse período era comum existir vários tipos de revoltas, por conta da alta taxação de impostos de Portugal, por conta do abuso de poder de Portugal contra a população brasileira. Houve também um grande crescimento demográfico, ou seja, as pessoas começaram a se espalhar pelo território brasileiro. Nesse período também começa a aparecer um grande índice de desigualdade social. As pessoas que trabalhavam na exploração do ouro já não tinham mais esse recurso, ou seja, elas tinham que se submeter a um tipo de agricultura que era basicamente para a sua subsistência. Ou seja, daí já começa a crescer o índice de desigualdade social no Brasil. Um dos conflitos mais importantes existentes no Brasil foi a Inconfidência Mineira, no qual os mineiros eles se revoltaram de fato contra Portugal, ou seja, os nossos colonizadores, que tratavam o povo brasileiro muito mal, com abuso de poder e cobravam impostos altíssimos. Então vamos recapitular. No Brasil, começou com o pau-brasil. O pau-brasil era utilizado para exportação, por ser uma madeira nobre e também tem uma coloração muito peculiar. Que logo depois foi descoberta a pigmentação que deixava a cor bem parecida com o pau-brasil. Depois tivemos o ciclo da cana-de-açúcar, no qual o Brasil era um dos grandes produtores mundiais e contava, infelizmente, com a mão de obra escrava dos africanos, o que gerava grandes lucros para os portugueses que iam na África e traziam esses escravos para serem vendidos. Com o declínio da produção de açúcar no Brasil por conta da grande concorrência mundial, Portugal viu uma oportunidade de explorar o ouro. Então, esses foram os primeiros ciclos econômicos que a gente já estudou. Qualquer tipo de dúvida, pode me procurar. Tamo junto, abraço e até a próxima.